Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Resenha Livre. Hoje, em nossos estúdios, nós estamos recebendo o professor Edgar Pagliarani Sampaio, que é procurador federal e é professor do curso de Direito da Unifev. E nós estamos falando sobre a PEC das domésticas, né, Edgar, que tem causado muitas dúvidas entre empregadoras e também entre empregadas. No final do segundo bloco, a gente estava conversando sobre a complicação ou a burocratização que vem com o advento dessa norma. E eu queria que você explicasse com relação ao contrato. É preciso fazer um contrato escrito? O empregador precisa procurar um escritório? Como é que é o procedimento de contratação? Certo. O empregado doméstico, assim como os demais empregados, ele tem direito à anotação do contrato na carteira de trabalho. Então deve ser providenciada uma carteira de trabalho se o empregado ainda não a tem. Tá? Ele pode se dirigir ao Ministério do Trabalho para obtê-la, né? E uma vez de posse da carteira, o próprio empregador pode fazer a anotação do contrato na carteira. É coisa bem simples, né? Só vai o nome do empregador, o tipo de função, né, exercida pelo empregado, o valor da remuneração e a data da admissão. Então, para a contratação, essa é a forma ideal. A contratação verbal, ela é válida, mas não deve ser feita porque não é aconselhável, né? Depois, se houver algum problema em relação ao contrato, e foi feito verbalmente, vai haver uma dificuldade em comprovar como ele foi feito e tudo mais. Então, o ideal é fazer por escrito. Mas o que você está falando é que se a gente anotar na carteira, isso já é um contrato. Isso é o contrato. Certo, tá? Não precisa fazer um contrato especificando horário, entrada, saída, esses detalhes não precisa ser especificado por escrito. Então, ali na carteira de trabalho, existe um campo para observações, né? Então, pode ser feito simplesmente na página inicial, né? Constar a função, a data de admissão, etc. Tá? E na parte das observações, podem ser anotadas observações que as partes entenderem necessárias. Não é necessário que se faça um contrato, tal como se faz um contrato de compra e venda, ou um contrato precisa, mais então, formal. Não precisa procurar ninguém para fazer, pode-se anotar o que foi combinado na própria carteira, Exatamente. naquele espaço para as anotações. É a forma mais fácil de fazer. Então, por exemplo, ali eu vou anotar a entrada, saída, os horários, se vai trabalhar os sábados ou não também, eu posso anotar ali. Pode anotar o que for necessário. Porque o empregado, para ele teria que trabalhar os sábados para integralizar a jornada, né, das 44. Todo trabalhador, né, a jornada de trabalho, segundo a CLT, é de 6 dias por semana e um dia é o dia de descanso. Tá? Então, em princípio, a jornada ela vai de segunda a sábado. Né? A pessoa, numa jornada normal, trabalha 5 dias por semana, né? 8 horas, dá 40 horas, e no sábado trabalharia mais 4 horas para complementar as 44 horas necessárias para cumprir uma jornada normal. Tá? Então, de uma forma assim, geral, né, que a jornada é de 44 horas semanais e 8 diárias, isso já estará presente na própria lei, previsto na própria lei. Então, isso não é preciso anotar. Só alguma cláusula excepcional. Mas, por exemplo, o empregador não precisa que o empregado trabalhe aos sábados. Essa é uma deliberação do empregador. Não precisa que você venha aos sábados. Então, ele vai fazer 9 horas. Então, isso é possível isso? Isso é compensação de jornada, tá? Na lei, me parece que há previsão de que seja possível a compensação de jornada. Que é fazer o quê? Antecipar durante a semana aquilo que seria trabalhado aos sábados, sem que isso configure horas extras. Então, o empregado que não quer trabalhar, quando o empregador não precisa do empregado aos sábados, o empregado deve fazer 9 horas e não 8 durante a semana. Só que isso tem que ser, seria, na verdade, 52 minutos, me parece, né? Porque 1 hora a mais, ele vai fazer 5 horas durante a semana, 5 dias, né? E ele aos sábados só trabalharia 4, então daria 1 hora extra, tá? É um pouco menos, mas isso se houver o acordo de compensação, né? Então, como se... Esse acordo de compensação, o que é? É um acordo escrito de preferência, feito entre as partes, né? Que prevê que haverá compensação de jornada, isto é, que poderá haver uma antecipação da jornada de sábado durante a semana. Então, nesse caso aí, se o empregado não for trabalhar aos sábados, é preciso fazer um documento. Onde é que faz isso? Então, mas veja bem, atualmente isso não tem previsão. No caso, ainda, tá? É uma das coisas que ainda depende de regulamentação, certo? Na verdade, o texto final
tá, do projeto de lei das domésticas, tá, ele não foi divulgado. Por que não foi divulgado? Porque ele sofreu uma série de alterações de última hora, tanto na Câmara, né, especialmente na Câmara, quando foi encaminhado para o Senado, tinha já muitas mudanças no projeto que foi apresentado originalmente em 2013. Então não é possível ter acesso ao texto que realmente foi aprovado, só o texto que foi apresentado no início da votação do projeto, em 2013. Tá, mas presume-se, pelo que se andou dizendo, que haverá a possibilidade de fazer um acordo de compensação, certo? E esse acordo de compensação, pelo que eu ouvi dizer, será feito entre empregado e empregador, tá? Só que por escrito. Esse então, acordo de compensação... Isso tem que aguardar ainda. Isso não pode ser feito ainda. Porque não está regulamentado ainda, tá? A lei não foi, quer dizer, ainda é um projeto, não é uma lei, não foi sancionado, não foi publicado. Então a gente não sabe dizer o texto. Então, quer dizer, a partir do momento que for sancionado, tem mais 120 dias e aí vai começar a valer tudo isso. Aí sim é que vai começar esses novos direitos. Esses novos direitos. Isso, é sempre bom frisar que com relação às horas extras, já está tudo valendo. A jornada de 8 horas já está tudo valendo desde o ano passado. Já está valendo desde o ano passado. Agora as inovações, enfim, é que entrarão em vigor só depois de publicada a lei e depois transcorrido o prazo de 120 dias. E uma coisa também que eu acho bem complicada e que as pessoas estão inquietas é com relação à despedida do empregado, com justa causa, sem justa causa, essa questão do pagamento da multa, como é que fica isso aí? Com a nova lei, tá, hoje o empregado não tem direito ao FGTS. Tá, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso, né? O FGTS, né, é um fundo que é composto por recursos que o empregador direciona para esse fundo. Tá? Então, o empregador tem que pagar 8% do valor da remuneração do empregado. Todo mês ele tem que depositar isso numa conta vinculada na Caixa Econômica Federal, que é aberta em nome do empregado. É uma conta que é aberta em nome dele, não é uma conta corrente, é uma conta criada especificamente para receber recursos do FGTS, certo? Este recurso fica disponível na Caixa, mas não pode ser movimentado livremente pelo empregado. Só pode ser movimentado em algumas hipóteses. Então é mesmo uma garantia. Uma garantia para que, se ele for dispensado pelo empregador sem justa causa, ele possa usar esse recurso para se manter enquanto procura um novo emprego. Certo? Não é a mesma coisa do seguro-desemprego. Não. São dois direitos diferentes. O seguro-desemprego vai passar também a ser um direito do empregado doméstico, né? Mas é um direito à parte. Além do seguro-desemprego, ele vai ter direito ao FGTS a partir de agora. Você perguntou a respeito da dispensa, né, do empregado sem justa causa. Então, esta é a hipótese em que o empregado vai poder sacar o FGTS, tá? E o empregador tem que pagar uma indenização de 40% do montante por ele depositado no FGTS. Tá? Só que os empregadores normais assim o fazem. Mas o empregador doméstico teria dificuldade em fazer esse pagamento de uma só vez. Por isso que o projeto de lei expõe que o empregador deverá antecipar o recolhimento desses 40%. Tá, dessa multa. Mas e se não demitir o empregado por justa causa? Isso, então vai ficar assim. O empregador vai depositar 8% em nome do empregado, né, numa conta vinculada, e 3,2% vai para uma espécie de poupança. Tá? Então, na verdade, o FGTS vai corresponder a uma alíquota de 8% mais 3,2%, 11,2%. 8% em nome do empregado e 3,2% vai para uma poupança. Essa poupança será utilizada para o empregador pagar a multa de 40% se ele dispensar o empregado sem justa causa. Se for por justa causa, não tem que pagar nada. Não, e também... aquele dinheiro que ele depositou, ele pega de volta. Exatamente. O empregador, se dispensar o empregado por justa causa, ele vai pegar de volta o recurso dos 3,2% que ele depositou ao longo do contrato. Então quer dizer que o empregado ele só vai receber os 40% a mais, porque o fundo de garantia ele recebe em qualquer circunstância. Dele. Não, recebe, assim, é um direito dele, tá? Mas ele não saca em qualquer circunstância. Ele só saca se for dispensado, se ele for dispensado, não se ele pedir, né, as contas, como o pessoal diz, tá? E se ele for dispensado sem justa causa.
Certo. Aí se ele for dispensado com justa causa, fica lá no banco? Não. Os 40% sim, ficam lá, desculpe, Não, o valor dos 8% depositado, do empregado fica no banco. Aí ele vai poder mais sacar pra em frente, outras ele oportunidades. Pode sacar em outras oportunidades. Por exemplo, né, Pra financiamento, fazer casa da própria, né, essas doença coisas. grave ou na aposentadoria. Entendi. Então quer dizer, ele não perde. Não. Só que os 40% é que ele perde se ele pedir demissão. Exatamente. Entendi. Só para finalizar, porque o nosso tempo já está acabando, ainda tem tantas perguntas que eu queria te fazer, mas ainda com relação a isso, a gente está falando de justa causa e não é justa causa. Você poderia dar um exemplo? O que seria a justa causa no caso do empregado doméstico? São as mesmas causas do empregado urbano? É a mesma situação? As mesmas situações, quer dizer, as mesmas hipóteses, né, e algumas específicas, né, porque, por exemplo, a pessoa que é uma cuidadora, né, ela faz coisas que o empregado, né, urbano comum não faz, certo? Então, o tipo de atividade dele é específico. Então, se durante os cuidados, né, ela, enfim, falhar com a prestação de serviço, se ela for, vamos dizer assim, uma pessoa relapsa, ou que age... Atrasos, faltas injustificadas são caracterizados? São caracterizados como justa causa. Só que algumas hipóteses, né, a lei permite que você faça uma dispensa com uma única falta. Tá? E outras, por exemplo, atrasos, né, por exemplo, podem até dar ensejo à justa causa, mas não numa única vez. Nesse caso, então, teria que haver uma gradação. O empregador teria que punir a pessoa inicialmente com uma advertência, depois com suspensão. Isso teria que ser por escrito, para poder ser de preferência, prova de preferência. Porque se o empregador fizer, por exemplo, uma advertência ou uma suspensão tem como provar. Verbalmente, ele não tem como comprovar depois. Entendi. Então, aí quer dizer que a partir de agora, tendo em conta essa nova legislação, se o empregado se atrasou, faltou sem justificativa ou cometeu qualquer ato que o empregador considere que foi uma ruptura daquela convenção, ele deve fazer por escrito. Isso. Para se proteger, porque eventualmente vai precisar mandar esse funcionário embora e aí ele teria que pagar os 40% se ele não conseguir provar que foi por justa causa, é isso? O empregador ele tem o poder disciplinar, né? Então ele pode punir o empregado se o empregado praticar alguma falta, né? A falta pode ser leve, média ou grave. Então, só a falta grave dá ensejo à ruptura do contrato por justa causa. O que é a falta grave? A falta grave ela está prevista, né, no 482, no artigo 482 da CLT. São aquelas faltas que a legislação considera mais graves. Tá? Então, neste caso, furto, né, por exemplo, praticado por empregado, agressão física ou até verbal praticada pelo empregado contra o empregador, por exemplo, podem configurar justa causa, porque nesse caso a falta seria grave. Uhum. Então, se houver falta grave, o empregador pode até dispensar o empregado, nesse caso, por justa causa, sem ter que pagar a multa dos 40%, né, sem ter que pagar as verbas rescisórias. Uhum. Isso, no caso, né, se assemelha à situação dos empregados em geral. Uhum. Temos também como inovação o seguro, né, de acidente de trabalho, que antes não existia. Também é o empregador que vai pagar. Isso. O empregador que vai fazer o custeio, o pagamento dessa contribuição previdenciária. No caso, a alíquota é de 0,8% ao mês, né? E ele vai fazer o recolhimento dessa alíquota, né, do seguro de acidente de trabalho, do FGTS, dos 40% do FGTS, também junto, numa só guia que ele vai preencher. Essa guia está em elaboração, evidentemente, porque a lei ainda não entrou em vigor, tá? Mas uma vez vai passar os 120 dias, nesse meio tempo imaginamos que estará pronta uma guia única. Então o empregador vai fazer um recolhimento único, compreendendo o pagamento de todos os encargos, né, que ele tem, tanto os fiscais quanto os previdenciários. Então o FGTS, contribuição à previdência, seguro de acidente. Vai procurar uma livraria, vai comprar a guia e vai ele mesmo preencher. Exatamente. Ou ele vai ter que procurar alguém para fazer isso? Não, isso aí é coisa bem simples de preencher. Numa guia só vem tudo que ele tem que pagar. Exatamente. Foi bem interessante isso, porque está extremamente complicado, né? Exatamente. Agora vai facilitar. Pelo menos com uma guia só. Já... Aliás, esse foi um dos fatores que levou a demora assim, no projeto chegar ao final dele, porque não havia uma unanimidade como fazer o recolhimento. Então isso foi resolvido. O seguro-desemprego também entra nessa? Como é que Não, o seguro-desemprego ele é pago pela Caixa Econômica Federal se houver rescisão
sem justa causa. Então não tem que contribuir com nada. Não. Só é um direito que o empregado adquiriu, mas que o patrão não tem que contribuir. Não, com relação ao seguro não há uma desemprego, contribuição específica para isso. Já é um encargo já que os demais recolhimentos já fazem o pagamento desse direito. Entendi. Okay? Edgar, nosso papo está muito bom. Ainda queria perguntar outras coisas. Você vai ter que vir outra vez aqui. Depois que a lei for sancionada, para a gente acabar de conversar. Porque a gente nunca consegue dar cabo desse assunto. Né? São muitas questões muito polêmicas e é um assunto que interessa a todo mundo, né? Sim, sim. Eu agradeço a tua presença mais uma vez, viu? Muito obrigada. Quero que você venha agora, da próxima vez, falar sobre aposentadoria. Vem sim. Em breve você vai ser novamente convocado. O programa Resenha Livre fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá!